Olá, olá, gente. Bom dia, bom dia. Tá na hora de fazer a organização da geladeira e da despensa. Vamos ver se vai dar tempo de fazer das duas, hein? Porque olha aqui o que eu preparei pra vocês. Olha, aqui tá o material para limpeza. Geladeira. Olha. Eu comecei a tirar as coisas da geladeira, mas não deu tempo de tirar tudo não, tá? Então a gente vai fazer junto. Ok? Aí. Antes. Ei, Ana, tá boa? Ei, Cíntia. Queria mostrar pra vocês. Tá meio escuro, gente. Queria mostrar pra vocês meu freezer. Só pra vocês terem uma ideia de como é que eu faço. A primeira gaveta é de peixe. A segunda é de frango. E a terceira é de carne. Eu sempre compro nesse açougue que eu gosto. Olha que bacana como é que vem. Tá vendo? E aí, gente, tô mostrando aqui antes de começar a parte do freezer. Aí aqui a parte de lanchinhos, então eu tenho... Tá meio bagunçada, tá vendo? Tá precisando de dar uma reorganizada aqui. Então eu tenho salgadinhos, dadinho de tapioca pronto, tá vendo? Aqui, ó. Pra poder facilitar a vida. Aqui tem mais alguns petiscos. Algumas coisas de lanche, tem uma pamonha, tem um bolinho de bacalhau. Não coube toda a parte de lanche aqui, por isso que eu usei as duas partes. Nessa parte principal eu coloco na frente arroz, aqui tem molho de tomate, tá vendo? Essas vasilhinhas eu compro numa loja aqui em Belo Horizonte, chama Triângulo, elas são ótimas, retornáveis, livres de EVA, né? Como é que é? PBA. São super legais. E aí, então, eu tenho arroz, lá no fundo eu tenho carnes. E aqui parece uma bagunça, mas é tudo que tem, assim, legume braqueado, tá vendo? Couve-flor, brócolis. Aqui eu tenho um grão de bico já congelado. Aqui eu tenho milho. E aqui eu tenho ervilhas já pré-cozidas para fazer uma sopinha. E aqui eu já tenho, eu gosto de fazer croque monsieur, então eu já deixo o presunto e a mussarela, como é que fala? Raladinhos. E aí, animadas? Eu vou pôr aqui no tripé pra gente poder começar, tá? Só um minutinho. Aguenta a mão aí, que eu vou baixar o tripé aqui. Vamos lá, né, gente? Deixa eu fixar agora aqui no tripé. Ver se eu não vou desligar, né? Aí. Agora vamos avaliar. Tá dando pra ver a geladeira, turma? Acho que dá, né? Pera aí. Ó, tô com um banquinho que eu sempre uso pra poder fazer serviço que eu tenho que assentar, alguma coisa assim, tá? E aí a gente
começa assim. Ei, gente, nossa, que delícia vocês aqui. Vamos avisar pra mais gente? Deixa eu sentar aqui no meu banquinho pra avisar pra mais gente. Oi, amor. Vai aí no aviãozinho, gente. Eu tô aqui avisando pra turma, pra quem não acordou ainda. Vamos acordar esse povo? Aí, belezinha. Né? Vamos lá. Então, gente, para começar, vou falar um pouquinho sobre a limpeza da geladeira, tá? Vou pegar ali os 3 borrifadores que eu uso. Por que a gente usa borrifador? Eu uso borrifador para muita coisa aqui em casa. O que acontece é o seguinte, a gente usa menos produto e com isso, além de diminuir o consumo e o custo com produtos, a gente gasta menos tempo para tirar o volume de produtos que a gente coloca, tá? Então, eu vou apresentar para vocês os produtos, vou tirar o resto das coisas da geladeira, pra gente poder começar a limpar a geladeira e organizar, tá bom? Pera aí. Ui, tem uma pesada aí, vocês viram, né? Aqui, o meu kit limpeza de geladeira, ó. Então, eu tenho aqui vinagre. Tá apagadinho, tem que reescrever. Água pura, no vermelhinho. E aqui, detergente com água. Então, para um desse aqui que tem meio litro, normalmente eu coloco uma colher de sopa bem cheia de detergente. Uma colher e meia, tá? E aí, buchinha e paninho, ok? Bora lá? Então, a gente vai tirando as coisas, né? Gente, esses produtos que eu vou usar aqui, eles não são meus, tá? Eu uso alguns poucos organizadores. Eu ainda não adquiri esses todos. Mas ainda vou adquirir, né? As coisas têm que ser aos poucos, não precisa ser tudo de uma vez. Vou apresentar pra vocês 2 tipos de caixinha de ovos. Essa aqui é de plástico, tá vendo? Vamos lá, gente. Vou fazer só uma demonstração. Não sei se vocês estão vendo, a segunda prateleira tá meladinha. Alguma coisa vazou nela. Tá vendo? Então, vamos lá. Eu pego meu borrifador com detergente. Borrifo na bucha. Se necessário, borrifo um pouquinho dentro da geladeira, tá vendo? Venho com a bucha com a parte amarela. Fazendo... esfregando, né? De vez em quando eu vou fechar a porta, gente, porque a geladeira vai apitar. Eu não sei tirar esse barulhinho não, tá? Quem quiser, se a prateleira estiver muito suja e tudo, pode retirar, né? Pra poder lavar na pia. Vamos ver quanto tempo que eu vou ter que fechar e abrir essa geladeira, né, gente? Esqueci desse detalhe. Vamos lá.
gaúcha, então, vou pegar água pura. Eu gosto de fazer assim, ó, borrifo com o paninho embaixo e vem, ou passo água no paninho, mas assim dá super certo, ó. Você borrifa e imediatamente enxágua, tá vendo? Tira o sabão. Viu? E assim, gente, a gente faz pra cada cantinho. Eu vou limpar só mais essa prateleira de baixo aqui agora. Para os produtos também não ficarem muito tempo fora, né? Então, água com detergente, buchinha. Eu esqueci de trazer 2 paninhos, gente. Eu achei que tava aqui no chão, mas não tá. Então eu vou ali só buscar mais um. Pera aí, só um minutinho. Deixa eu só tirar mais esse excesso. E assim a gente vai fazendo em toda a geladeira, tá? Se ela tiver com um cheirinho forte de alguma coisa, deixa eu só pegar mais um paninho ali. E desse jeito, gente, você faz por fora também, tá? Então, você enxagou. Eu não vou fazer a geladeira toda não, tá? Você enxagou, mas sua geladeira tá dando algum cheiro, alguma coisa, você pega um pouquinho de vinagre com água e passa nela. Nem precisa enxaguar, né? O cheiro do vinagre sai, mas muita gente gosta de enxaguar. E pode passar também uma misturinha de água com bicarbonato, se quiser. Tá? Pra ajudar a tirar o cheiro. Então, passei, quero dar uma enxaguada, venho, borrifo a água e retiro o excesso de vinagre. Tá? Prontinho. O ideal, gente, é a gente fazer uma limpeza dessa uma vez por semana, tá? Então, fica a dica aí. Depois a funcionária vai terminar pra mim. Tá? Então, geladeira limpa. Tá na hora de começar a organizar, né? Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui os acrílicos que eu trouxe. Eles são de uma loja que chama Gujureba Mix, aqui em Belo Horizonte. Tem muita coisa de organização. Preço super justo, tá? Nada muito exagerado. Tem vários modelos. Os acrílicos são os melhores pra gente organizar a geladeira, para enxergar tudo, né, que tá por ali, tá bom?
Então vamos lá, eu já mostrei pra vocês, ó. Tá vendo? A caixinha de ovo. Ela tem uma travinha. O ovo pode ficar fora da geladeira, tá? Mas aqui em casa eu sou cismada. Eu prefiro deixar na geladeira. Depois eu vou mostrar pra vocês aonde. Então, tem essas caixinhas de plástico, tá vendo? Que são super legais. Mas tem as mega chiques, mega lindas de acrílico. Olha que coisa linda. Tá vendo? E aí ela tem uma tampa. E suporta peso aqui em cima. Alguma coisa, né? Algum cestinho, por exemplo. Deixa eu pegar um aqui, ó. Então você tá com o ovo assim, né? Mas você quer aproveitar um pouco de espaço, você pode, se couber, você pode pôr alguma coisa em cima, tá vendo? Então lá, o que eu pensei, gente? Primeiro eu vou distribuir esses acrílicos na geladeira pra vocês verem como que fica uma conformação com os acrílicos. E depois eu vou arrumar como eu arrumo normalmente, porque eu ainda não tenho os meus acrílicos todos, tá bom? Então vamos fazer assim? O que vocês acham? Eu faço uma montagem com os acrílicos pra vocês verem o posicionamento deles e tal. E falo o que eu colocaria em cada uma desses acrílicos. E aí depois a gente organiza a geladeira normalmente como eu organizo ainda sem os acrílicos, pra quem ainda não tem. E não precisa ser acrílico, né, gente? A gente tem outros cestinhos. Vou pegar aqui pra vocês verem. Aí tem esses que são mais em conta, tá vendo? Que são cestinhos plásticos. Tem vários tamanhos. Vários. Comprido, raso, fundo. Vários tamanhos. Tem, ó, de acrílico tem essas bandejas. Tem essas bandejas com alça. Tá? E por aí vai. Então vamos fazer uma montagem aqui para ver como é que vai ficar. Depois a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Depois eu vou mostrar o freezer. O que acontece? Eu mostrei o freezer que eu uso vertical, né? O refrigerador da geladeira, eu não ponho carne, essas coisas. Aqui eu ponho, vocês vão ver, eu ponho pão, farinha, enfim. A gente olha ele mais no final, depois que eu levantar do banquinho. Tá bom? Pera aí. Então vamos lá, gente. Vamos começar a fazer uma montagem. Olha, por exemplo, os laticínios e iogurtes, eles devem ficar mais em cima. O que eu faço aqui em casa? Aqui é pra latinha, tá vendo? Deixa eu virar mais. Tá dando pra ver, meninas? Tá dando pra ver? Me responde aí. Ô, gente, manda coraçãozinho, chama os amigos. Alguém dá notícia aí se tá dando pra ver direitinho a geladeira. Bom, tem um delayzinho, eu vou continuar, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco os laticínios, eu gosto de colocar os laticínios nessas gavetinhas que estão mais perto do freezer, eles são, que essa região aqui é, aqui ó, tá escrito extra frio, tá vendo? Então, eu coloco aqui os Yakults das crianças, né? Aqui eu coloquei aqui do lado pra gente poder colocar os polenguinhos, por exemplo. Eu vou até pegar de uma vez que eu não tinha. Tem um acrílico pequenininho, tá? Aí o polenguinho, por exemplo, eu coloco na vasilhinha. Mas eu mantenho esse estoque todo aqui na parte de cima. Então, do lado de cá eu ponho as coisas de lanchinho das crianças. Tá? Do lado de cá eu ponho um estoque de queijos. Estoque assim, porque às vezes eu compro 2 numa semana, né? E eu uso às vezes na culinária também. Ui, desculpa. Então aí eu coloco aqui, tem um queijo coalho, tem um outro queijo, tá fechado, tá, gente? E aqui os cremes de ricota, que eu gosto. E o creme de queijo Minas, tá? Então, fechei aqui com os frios de estoque, vamos dizer assim. Ai, ai. Ai, ai. Vamos lá. Nessa prateleira aqui,
eu gosto de colocar o leite, tá vendo? Mas, normalmente, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, aqui, você pode colocar assim. Aqui, por exemplo, você pode colocar os iogurtes que estão para uso. Fica legal também, em vez de colocar aqui, para ficar mais acesso mais fácil das crianças, a gente pode colocar assim, ó. Isso, gente, vai de gosto. O que vale é o seguinte. Coisas que perdem mais rápido tem que ficar na parte de cima, tá? Nessa região aqui. O que perde mais devagar, ou que é mais resistente, você vai descendo, tá? Eu solto, viu, gente? Tem, né? Pra ficar mais fácil as crianças. Então, aqui põe uma de iogurte, uma de Yakult, ou põe as bebidas, né, todos juntos. Aí, se você quiser, põe uns poleirinhos aqui. Enfim. Deixa um estoque lá e aqui fica o que tá em uso, por exemplo. Tá vendo? Os iogurtes de garrafinha, essas coisas. Tá? Então, aqui fica isso. Eu gosto de colocar aqui, ó. Aqui eu tenho mortadela, que eu uso nesses... Deixa eu mostrar. Não sei se vocês já notaram que o presunto dá meio água, assim, né? Presunto, mortadela. Então, eu uso essas vasilhinhas, ó. Elas têm essa cestinha, tá vendo? Que deixa um espaço entre o fundo. Então, circula ar. E se der alguma aguinha, ela vai pingar no fundo, tá? Mas como vai estar circulando o ar, a tendência de melar é pouca. Isso também eu coloco mais na parte de cima. Então, aqui eu tenho mortadela. Aqui eu tenho queijo, que é o mesmo que tá aqui no estoque, tá? E aqui eu tenho um outro tipo de queijo. Não dá pra pôr em cima, então eu ponho na frente. Eu sei que aqui estão os meus queijos, tá? Já vou abrir de novo, tá, gente? Só um minutinho. Na minha geladeira não fica isso aqui, né? Eles ficam aqui. Então, o que que eu faço? Normalmente eu coloco essa bandeja, eu vou falar dela com vocês. Então, eu colocaria aqui frios, né? Os frios. E aqui um leite, né? Um iogurte, alguma coisa assim. Aqui nessa região. Tá? Nessa parte de baixo, eu coloco sempre as comidas que eu já pré-preparadas. Então, saladinha que já tá pré-preparada. Tudo fechado, né, gente? Lembrando, olha que coisa mais linda, gente. O ovo é ideal que fique nessa prateleira, porque ela tem uma temperatura boa e estável. Se a gente coloca na porta, abre e fecha, essa variação de temperatura não é legal. Aí vamos ver se eu consigo usar aqui, ó. Consegui usar, tá vendo? Tava certinho se eu quisesse, ó. Usar com alguma coisa em cima do ovo, tá vendo? Então, aqui a gente pode colocar os laticínios, aqui o ovo. Aí a gente tem... Deixa eu ver. Essas caixas mais altas, tá vendo? Essas caixas mais altinhas. Deixa eu ver o que mais. E uma mais baixinha, por exemplo. Posso colocar assim. O que eu colocaria aqui? Aqui eu posso colocar alguma fruta. Nessa outra bandeja eu posso colocar, eu tenho aqui, ó, arroz na vasilhinha, cenourinha cozida, um resto de rondelli e uma vasilhinha sempre com plástico filme, tá vendo? Esse é o pirezinho de hoje. Então eu venho aqui e posso colocar aqui dentro, né? Então, os acrílicos, eles servem pra gente ver mesmo as coisas. Olha que legal que fica. Tem uma outra coisa que eu adoro, que eu vou mostrar pra vocês. Olha só que legal. A gente consegue criar alguns subnichos, ó. Porque, às vezes, a gente não vai usar essa altura toda, tá vendo aqui, ó?
A gente pode colocar 2 desse baixinho, ó. Tá vendo? E aí coloca aqui, ó. Pá. Aí aqui nessa cestinha você pode colocar alguma fruta menor. Os polenguinhos poderiam vir pra cá. Olha que bonitinho que fica. Tá vendo? E o porquê de usar essas bandejinhas, gente? Por que de usar esses acrílicos? Às vezes tem uma coisa que tá lá no fundo da geladeira que a gente quer pegar, não é? E aí, com a bandeja, fica mais fácil. Você puxa a bandeja e tem acesso ao que tá lá no fundo, tá vendo? Fica mais fácil. Aí, então, a gente tem os mais baixos, os mais altos, como esse. Tem os com alça, que também são legais, que você puxa, tá? Tem esse e tem esse outro aqui, ó. Com alça também, que é bastante legal. Acho que assim que eu tiver com a minha, com os acrílicos que eu quero, aí eu volto aqui pra fazer de novo, né? Então é isso. Aí aqui a gente pode colocar alguma fruta menor, alguma coisa. Nessas gavetinhas, que são lindas de morrer. Eu vou tirar os acrílicos. E aí agora, a gente vai organizar sem nada, tá? Porque aí eu vou atender todo mundo. Quem vai comprar o acrílico e quem não vai, né? Lá vou eu fechá-lo de novo. Essas mais altas aqui, ó, tem de outros tamanhos. Uma coisa que fica legal, por exemplo, essas altinhas aqui, ó, tá vendo? Se você quiser colocar fruta nela e colocar nessa aqui de baixo, ó, porque muitas geladeiras não tem essas gavetinhas que eu amo. Então, você pode utilizar esses organizadores aqui, tá? Gente, tudo que vai na geladeira tem que ser lacrado, né? Então, vocês viram lá que eu tenho as linhas com tampa, mas eu coloquei o pirê numa que não tá com tampa. Então, eu vou lá e passo o plástico filme. Plástico filme é vida, viu, gente? Eu sugiro sempre comprar aquele plástico filme, o rolo grossão, sabe? Nessas lojas de distribuidora, sabe? Porque o que acontece? Ele rende demais. Vou dar uma ideia pra vocês. Eu uso muito plástico filme. Tudo eu ponho plástico filme. Põe muito plástico filme. Eu não economizo, não. O rolo grande, eu compro no máximo 2 por ano. Olha pra você ver. Então, é muito mais em conta quando você compra maior quantidade, sabe? Eu acho que vale super a pena comprar o rolo grande. Igual eu tô falando, que eu uso muito mesmo. E aí, você guarda na geladeira o filme, é uma ótima opção. Eu até não guardo, porque a gente já tem o hábito de deixar a pontinha virada e etc. Mas é uma excelente opção colocar dentro da geladeira, porque ele facilita na hora de você achar a ponta, na hora de você tirar. É muito legal, facilita demais na hora de cortar. Isso, e aí ele não rasga, exatamente. Então eu não criei esse hábito, sabe? Mas é um hábito interessantíssimo de ser criado, tá? Facilita demais mesmo. Então, vamos lá pôr a minha geladeira em ordem agora sem os acrílicos? Vamos lá? Lembrando que os acrílicos são lá da Gojureba Mix, aqui em Belo Horizonte, no Sion. Deixa eu até ver. Engraçado, eu não sei se eles estão aqui. Acho que não. Então, vamos lá, gente. Na parte de cima, então, frios e laticínios, né? Então, aqui eu coloco leite. Aqui eu coloco queijos e presuntos, tá? Aqui em cima eu coloco os iogurtes. Por que eu coloco aqui em cima, gente? 2 motivos. Primeiro, que aqui é um estoquezinho. E segundo, que eu tenho um menininho aqui, sabe?
que é alucinado com iogurte. E aí, se eu deixo o iogurte solto, muito à vista, vai uma bandejinha dessa por dia, se deixar, sabe? Meu pequeno é assim. Então, eu não posso deixar o estoque todo à vista, não. Aí, vou pôr aqui, ó. Aí, eu ponho um estoque suficiente pra consumo. Ponho aqui 4, tipo 2 para cada um dos meninos. Do Yakult, por exemplo, né? Aí, eu tenho esse outro organizador aqui. Olha, o meu acrílico. Esse é o único que eu tenho, hein? Aí, eu coloco o iogurte aqui. Posso também, gente, para aproveitar que eu não vou nem colocar esses 3, não. Vou colocar assim, ó. É lindo, vem cá, amor. Então, aqui eu coloquei nessa caixinha de acrílico o que eu vou deixar para consumo deles mais imediato. Então, 4 iogurtes, 3 Yakults e os leites fermentados, né? E os polenguinhos, tá vendo? Aí eu deixo aqui também, tá? Se couber aqui em cima não coube. Eu deixo aqui também. O leite tá lá no cantinho, tá vendo? E aí eu gosto muito de usar essas bandejas aqui. Essa aqui tá bem meladinha, deixa eu só passar um pano, né? Minha geladeira. Lá no fundo eu deixo a manteiga de cozinhar, tá? Eu sempre compro separada, a de cozinhar é essa grande. Aí eu deixo ela lá no fundinho. Esse leite mais alto, eu gosto de comprar daquele leite baixinho. Aí eu faço uma bandeja que eu chamo de frios. Então aqui eu tenho um melzinho, manteiga. Tem manteiga? Tem. Aí eu ponho a manteiga aqui e aqui o creme de ricota. Tá vendo? Mas não tá cabendo, olha. Eu gostava sempre de usar assim, fazer essa bandejinha, que aí eu venho, isso aqui é estoque. Que aí eu encho aquela vasilhinha, vocês viram aqui, ó, essa aqui. Tá vendo? Só que não dá pra pôr o leite lá, tá vendo? Porque a bandeja não deixa esse leite alto. Eu gosto de comprar o baixo por causa disso. Então aqui eu ponho o leite, tá? E aqui eu vou arrumar uma vasilha menorzinha pra colocar essas meus. Só um minuto aí, gente. E vai usando a criatividade, hein? Aí peguei essa menorzinha, tá vendo? Usa aqui, o leite tá aqui no fundo, mas é fácil de acesso, porque eu tiro e já levo pra mesa. A gente chama essa bandeja de gelados. Aí eu tenho essa aqui que eu posso, né, levar pra mesa. Então eu vou pro café da manhã. O que eu vou levar? Iogurte, Yakult, queijinhos e vou levar manteiga e requeijão. Então eu pego essas 2 bandejinhas e levo, eu não fico pegando uma coisa de cada vez, tá? Então meus frios estão todos aqui em cima e o leite está aqui embaixo. Você pode até deixar tipo um estoquezinho de leite lá no fundo, porque é uma coisa única que vai estar lá, né? Você pode fazer isso, tá? Então a primeira prateleira a gente faz isso. Na segunda prateleira eu coloco os ovos. Então a que tá mais cheia eu coloco embaixo. A que tá mais vazia eu coloco em cima. Tá vendo? Então, beleza. Aí eu venho com as comidas que sobraram e tal. Aí eu coloco aqui. E aí sempre, tá vendo? Ó? Sempre tampadinho, ó. Sempre em vasilhas tapadinhas. Então isso aqui é o almoço que eu tirei, vai ser o almoço, eu tirei congelado, que eu já deixo tudo pré-pronto, né? Coloco aqui, tá? Resto, né, que eu quero aproveitar. Hoje a menina vem, normalmente eu já deixo porcionado, isso aqui é abacaxi. Normalmente eu já deixo porcionado nas vasilhinhas pequenininhas,
Que aí as crianças vêm aqui e já pegam. As crianças é muito, porque meu mais velho é que pega mais, tá? E aí aqui eu posso colocar, por exemplo, essa vasilha de abacaxi, né? Então as comidas que eu ainda vou usar, que já estão pré-prontas, ficam por aí, tá? Acima das minhas gavetinhas queridas, eu costumo colocar as bebidas, tá? Eu acho que ela tem um suporte melhor e tal. Aí eu posso vir aqui e colocar as bebidas. Aqui, como é uma gavetinha fechada, eu já coloco... Olha que pena, vou aproveitar ela depois. Já estão lavadas para as crianças as maçãs. Então, as frutas lavadas ficam nessas gavetinhas aqui. Maçã já está lavada, laranja já está lavada para ser descascada. E aí, você coloca aqui. Aqui eu posso colocar mais alguma fruta. Aqui também pode ser fruta, tá? As meninas colocaram o meu tomate erradamente na geladeira. A gente orienta, mas a gente tem que reorientar às vezes. Tá? E aí, aqui eu tenho os saquinhos. Meu sacolão tá fraco hoje, né, gente? É quinta. Eu deixo nos saquinhos, aqui ainda tem laranja. A alface, o que eu faço, gente? Tá vendo aqui? Isso é uma alface americana. Então eu chego, tiro já um pouco dela, já desfolho ela um pouquinho, higienizo, deixo tudo higienizado. Mas se eu higienizo tudo, como o consumo daqui de casa é pequeno, se eu higienizo tudo e deixo muito tempo, né, que é o meu caso, ela perde um pouquinho mais rápido, eu já notei isso. Então eu prefiro higienizar uma bela de uma porção que vai ser usada e se sobrar um pouquinho, eu deixo dentro do saquinho com o papel toalha, tá vendo? E assim que libera a outra vasilhinha que eu tenho de alface, que não tá aqui hoje, que eu já consumi, eu venho e desfolho o resto, higienizo e coloco. Então isso aqui ajuda a manter, tá? Eu uso, aqui tá quase sem nada, mas eu uso separadores. Às vezes até a própria caixinha de sorvete, sabe? Pra você dividir um pouco a gaveta aqui de baixo, tá? Na porta da geladeira, deixar fechado um pouquinho. Na porta da geladeira eu coloco conservas, coloco bebidas, coloco às vezes algum queijo mais forte, né? Um queijo mais meia cura ou curado. Ai, que bom, Fabiana. Vou abrir de novo pra vocês verem, né? Então aí eu coloco, por exemplo, aqui eu comprei esses dias isso aqui é maracujá, tá vendo? O maracujá tava super caro. Aí eu peguei e olhei, essa garrafinha tava com preço bom e olha quanto maracujá tem aqui. Então já veio o maracujá assim pra gente fazer suco, tá vendo? Isso eu coloco aqui. O queijo mais curado, tá vendo? Um parmesão. Aí eu coloco aqui. Aqui eu tenho mania de deixar o açúcar, tá vendo? Pra não ter problema de coisa. Aqui tem o fermentinho. Aqui você pode pôr outros temperos. E aqui eu tenho tudo que dura mais, tá vendo? Uma manteiga sem sal pra cozinhar. Um óleo de coco. Aí aqui eu tenho as mostardas. Tem um palmito aqui, que é uma conserva. Aí aqui eu tenho bebidas, parece até que a gente bebe muito. E as outras bebidas. Então é mais ou menos isso, gente. Em cima, as coisas que são mais perecíveis, na parte mais de cima. Aqui eu coloco as comidas prontas, que eu ainda vou aproveitar, etc. Frutas picadas. Ovos na parte de dentro, nessa prateleira. Aqui eu coloco as garrafas. E mais alguma vasilhinha com fruta, alguma coisa do tipo. Tá? As frutas higienizadas e lá embaixo eu coloco os legumes. Prefiro colocar os legumes, às vezes numa caixinha com furos e tal, para poder virar a câmera para onde? Para ver a porta, né? Tá, peraí. Desculpa. Aí. Deu? Então vou repetir aqui. Molhos, essas coisas que são mais, né, que perdem
com menos facilidade. Então eu tenho aqui mostardas, tem conserva, queijo, manteiga, óleo de coco. Aqui eu tenho só a polpa do maracujá, com caroço ainda, para ser feita. Bebidas e bebidas. Tá? Aqui eu ponho açúcar. Aqui eu tenho fermento. Você pode colocar algum temperinho, alguma coisa assim. Tá? A organização da geladeira ficou assim, gente. Agora eu vou falar um pouquinho da parte de cima, que é aqui do refrigerador da geladeira. Tá vendo? Vamos ver se eu vou ter que segurar. Acho que eu vou ter que segurar ou subir. Peraí. Aí, tá dando pra ver? Então, igual eu falei, eu uso o freezer aqui do lado, né? Então, meu congelador fica bem tranquilo. Tá vendo? Só um minutinho que o menininho espirrou ali. Voltei. Então, aí, aqui, nessa parte de cima, eu fico incomodada com os trem feio, né, gente? Então eu escondo os trem feio. Eu coloco, por exemplo, pãozinho que podia vencer, alguma coisa assim. Eu coloco no saquinho, tá vendo? E coloco aqui em cima. Então, os pães que eu vou aproveitar às vezes pro final de semana, alguma coisa, eu deixo aqui em cima. Aqui eu tenho um gelo. Aqui eu tenho coco em lasca, que meu menino adora, mas ele perde muito fácil. O consumo aqui não é tão rápido. Então eu deixo um pouquinho já descascado, tá vendo? E aí tiro na hora do consumo, um pouquinho antes do consumo. Coloquei essa vasilhinha aqui com uns restinhos de torta, que meu marido gosta que deixe aqui. E gosto de guardar a farinha. Ela dura mais, sabe? Então, eu acho que é bacana isso também. E aqui vocês podem organizar semelhante ao meu freezer. Eu já vou lá no freezer pra vocês verem. Daqui a pouco eu mostro a porta aqui de novo. Deixa eu virar aqui. Então, o que eu faço no meu grande, vocês podem fazer no seu pequeno. Eu separo as carnes direitinho. Como vocês não têm gaveta lá, vocês podem usar até algum tipo de organizador. Tá? Igual eu falei, aqui eu tenho carne, na segunda gaveta é frango, na terceira gaveta é peixe. Aqui coisas de lanche. Aqui refeições pré-prontas e aqui legumes braqueados. Tem... Ó, então tem couve-flor braqueada, brócolis. Aqui tem presunto e mussarela já para fazer uma pizza, alguma coisa. Ou um croque monsieur. Aqui tem grão de bico cozido, tem milho. Lá no fundo tem ervilha cozida para fazer uma sopinha. Isso tudo vai facilitando a vida da gente, né? Eu já deixo as coisas meio que pré-prontas, sabe? Pra poder... Então vocês fazem mais ou menos essa divisão, só que na geladeira, no freezer da geladeira, né? No refrigerador. Não tem problema. Aqui no fundo eu ponho tudo que é temperinho. Então, salsinha, alho poró, tudo que já tá picadinho, que eu chego da feira e já pico, tá aqui. Aqui tem molho de tomate, tem arroz, tá tudo organizadinho, tá vendo? Vamos lá, vou voltar aqui, ó. Só faltando a porta do freezer, né? Ui! Vamos lá, na porta do freezer. Aqui eu faço esse aqui é polpa de goiaba. Então a goiaba estava muito madura. O que eu fiz? Bati, fiz a polpa e coloquei em saquinho de chup-chup, enfim, cada lugar de sacolé, né? Cada lugar chama de um jeito. E aí o que acontece? Vou fazer um suco pro almoço, corto, tiro, coloco na água, na quantidade que eu já fiz uma medida que eu sei. Coloco na água, deixo derreter e vira um suquinho, tá? Então, nessa parte aqui, eu coloco isso. Nessa parte aqui, que eles chamam de sorveteira, na geladeira, eu coloco os queijos. Eu gosto de colocar os queijos separados, eu não coloco eles não. Então, tem os queijos para fazer risoto, para essas coisas assim. E aqui, olha que legal. Ui, essa ideia, peraí. E aqui, gente, é balão com água, tá vendo?
Aí, machucou, vem aqui, pega um balãozinho ou um balãozão e põe no machucado da criança, tá? Então aqui eu deixo isso e aqui os queijos. Pães, e aqui nessa parte, nessa parte aqui, se eu não tivesse o meu freezer, era onde eu colocaria os alimentos pré-prontos e as carnes. Aí eu teria que ter eu não conseguiria fazer como eu faço, que eu cozinho poucas vezes no mês, né? Assim, cozinho que eu falo assim, o preparo de uma base de estrogonofe, uma base de sopa e tudo isso eu já deixo pré-pronto. E eu consigo fazer isso assim, de 20 em 20 dias, por exemplo. Mas se eu tivesse só esse freezer, eu teria que fazer de 10 em 10 dias. Ou, dependendo do tamanho da família, uma vez por semana, né? Mas dá pra fazer, sabe? É preferível a gente fazer a compra e preparar uma vez por semana e ter o freezer abastecido do que a gente ter que fazer no dia, né? Então, assim, mesmo tendo um freezer pequeno, é bacana a gente fazer isso de ter uns pré-preparos, assim, né? Bife não dá, porque a gente faz na hora. Linguiça não dá, porque faz na hora. Mas tudo que tem jeito de ser pré-preparado, já pode ficar pronto para semana. E para isso, gente, cardápio. Né? Eu vou fazer uma live dia desses com a Denise Brasileiro, especialista é uma nutróloga, né? Pediatra nutróloga. Com a Bia, que é uma nutricionista infantil muito legal, e eu. Então a gente vai falar sobre organização de cardápio. A Bia vai dar umas dicas e tal, então logo eu vou passar para vocês a data dessa live, tá? Vai ser uma quinta-feira às 9h30 da noite, tá bom? Gente, eu prometi a dispensa, vamos ver a hora, né? Então, nós temos 10 minutinhos. 10 minutinhos não vai dar para fazer a dispensa toda. O que vocês querem? Vocês querem ver os materiais organizadores que eu trouxe para dispensa? Eu vou explicar um pouquinho de cada um deles. E aí, semana que vem, eu faço a live de dispensa e louçaria. O que vocês acham? Me conta aqui. Porque realmente não vai dar para fazer a dispensa toda. Então, eu tô pensando aqui em fazer quinta-feira que vem. O que vocês acham? Eu mostro já. É melhor, né? Porque senão vai ficar muito tempo. E a gente, né, com horário logo cedo para as crianças. Pois é, Cintia, eu acho que é bacana isso, né? Eu vou só mostrar já os materiais organizadores, que a gente tem uns 10 minutinhos ainda, para vocês conhecerem. E aí, semana que vem, a gente faz a dispensa toda. Tá bom? Vou virar aqui. Então, os acrílicos eu gosto de usar na geladeira, tá? Então, aqui pro cantinho, acrílicos já foram mostrados, apresentados e organizados. Gojureba Mix no Sion, viu, gente? Então, aí, gente, esses cestinhos. Eu já falei aqui algumas vezes que a gente tem que setorizar. Tudo que a gente vai organizar, a gente setoriza. Então, esses cestinhos são bacanas, porque aí a gente setoriza. Então, por exemplo, farináceos, arroz, feijão, molhos. Você vai fazendo a setorização. E aí, você tem N tamanhos, tem muitos tamanhos, tá vendo? Você tem comprido, tem curto, tem alto. Então, esses cestinhos servem para isso. E aí você fala, nossa, vou setorizar, e pra que o cesto, não sei o que, você pode colocar em fila? Pode, não tem problema nenhum. Deixa eu até ver como é que tá a minha dispensa aqui, que ontem eu fiz compra para poder encher a dispensa para vocês. E eu não sei, quem guardou foi a moça que trabalha aqui em casa. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá, só para vocês verem. Então aqui, ó, eu coloco todos os descartáveis, tá vendo? Aqui ficam os descartáveis. Vamos ver como é que ela setorizou. Ó, aqui ela colocou risotos, arroz e feijão, molhos. Aqui tem macarrão, tá tudo meio misturado, tá vendo? Ela foi só colocando, tá vendo? Porque eu fiz a compra para poder encher aqui pra vocês.
Então, ela foi só colocando. Mas ainda assim, ó, todinho junto. O polenguinho tem que ir pra lá. Creme de leite junto. Lá no fundo tem o leite condensado, eu uso pouco. Tá vendo? Então tá bem, vai ser ótimo. Eu nem vou mexer até semana que vem, vou segurar, né, gente? Porque eu vou te falar um negócio. Tá, osso? Aliás, eu vou fazer o seguinte. Tô mostrando e registrando aqui pra vocês, né? Como que tá. E aí, semana que vem, então, talvez eu já apareça com ela organizada. Tá? Só justificando, só mostrando. Tá bom? Aqui pra cima é a minha... Tá vendo? Eu guardo as louças. Aqui embaixo eu tenho os descartáveis, máquina de pão que minha mãe trouxe pra mim. Aqui eu coloquei a airfryer, ali tem papel higiênico e as bebidas. Papel higiênico tá no lugar errado também, ela não pôs lá dentro. Papel higiênico eu já deixo, eu compro e já deixo uma quantidade razoável em cada um dos banheiros. Porque aí vai acabando e vai pegando, entendeu? Então tá, aí aqui, então eu tenho esses cestos, todos, e esses aramados, que são super legais. Quando você tem uma altura boa entre uma prateleira e outra, e aí você tem aramado extensível, que ele estica, ele diminui. Tem os de canto, olha, eu até nem trouxe de canto. Mas aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês, mas eu já vou trazer ela organizada semana que vem. Eu gosto de manter só esta prateleira minha como dispensa, tá vendo? Mas tem hora que vai acontecer de só os cestinhos não darem certo, tá? E aí, então, eu uso esses aramados, ó. Porque olha pra você ver a altura. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Aqui, por exemplo, eu só tinha essa minha caixa de chá. Tá vendo? Só tinha a caixa de chá. Mas olha a altura de uma prateleira para outra. Então, eu consegui colocar a caixa de chá, aí eu consigo colocar alguma coisa aqui em cima. E ainda consegui colocar essa cestinha, esse aramado que fica em cima. Olha que bacana. Então, esses materiais organizadores, eles otimizam demais os espaços. E pode usar a criatividade também, né, gente? Vale muito usar a criatividade. Então, como é que chama? A caixinha de sorvete, por exemplo, ela é muito versátil. Pode usar, gente. Tem que ter vergonha, não. Usa ela para poder colocar tempero, para poder colocar esses saquinhos menores. E vai criando, sabe? Então, eu vou fazer uma organização com os materiais organizadores. Semana que vem, então, eu chego já com a dispensa organizada, mostro para vocês tudo que eu usei, o porquê que eu usei, como que eu usei. Aí eu desmonto essa bacana, que, né, o sonho de consumo, e monto uma com alternativas. O que vocês acham? Acho que vai ser legal. Então vai ser assim, vocês viram ela bagunçada, semana que vem vocês vão chegar já com ela organizada, com os produtos organizadores, que são várias opções, e a gente desmonta e monta com organizadores alternativos. Combinado? Então vamos lá, semana que vem eu vou fazer a live então de organização de dispensa. Organização tradicional, vamos dizer assim, e organização com materiais alternativos e reciclados. Tá bom? Vou preparar isso com muito carinho e espero vocês. Beijo, beijo!